Ok, pessoal. Começando aqui a nossa 10ª reunião ordinária da CIDF de 2020, dia 3 de dezembro. Estamos aqui fazendo essa reunião de forma remota, em função da pandemia de coronavírus. Eu agradeço a presença de todos aqui na reunião, a equipe da CIDF também, na pessoa do Ademir aqui, que nos ajuda, né? Está nos ajudando nessa e nos ajudou em todas as outras reuniões desse Sim, ano. Muitíssimo obrigado. obrigado. Nós temos, antes de começar a reunião, então eu queria só avisar que o Cristiano, do HC, justificou a ausência nessa reunião de hoje, então temos só essa justificativa, e eu queria submeter a vocês a aprovação da súmula da 9ª reunião. Mas antes de submeter a aprovação, naturalmente, eu preciso perguntar se alguém tem algum reparo a essa súmula. Não sei se alguém quiser se manifestar, eu peço que faça isso levantando a mãozinha, embora também seja possível fazer via chat e pessoalmente aqui, mas é que eu enxergo melhor as mãozinhas. Não sei se há alguém querendo se manifestar. Não tendo manifestações, então vou colocar em votação a aprovação da súmula da 9ª reunião. Vocês devem ter recebido aí essa enquete. Vamos aguardar um minutinho. Vou dar mais 15 segundos, só para que todo mundo tenha chance de se manifestar. Ok. Então, vou terminar a votação e mostrar para vocês. Temos aqui 18 votos, 16 favoráveis, 2 abstenções. Então, está aprovada a súmula da 9ª reunião da CIDF. O Tiago está dizendo aqui que não recebeu enquete e aprovo. Então, temos 19 votos, dos quais 17 favoráveis, 2 abstenções. Ok, muito bem. Então, agora que vencemos a aprovação da súmula, nós temos aí os itens da ordem do dia, temos os itens de 1 a 23 na ordem do dia normal e temos mais um item na ordem do dia suplementar. Então, pergunto se alguém quer destacar algum dos itens, qualquer um deles. Se quiser, por favor, levante a mãozinha azul, ou então manifeste-se aqui no... O Paulo. Paulo levantou a mão. Paulo, você deseja destacar qual item? Na verdade, Chico, é mais uma dúvida, não sei se seria um destaque. Do 18 até o 22 são as solicitações lá do CAISM. É só, na verdade, uma pergunta e eu não sei se preciso destacar para isso. O CAISM ele tem a certificação de 2004, ele não entrou nessa nova recertificação? É um questionamento, é por isso que eu estou te perguntando se é necessário destacar, tá bom? Essa sua pergunta foi ótima, Paulo. Na verdade, nós tínhamos todos os órgãos da Unicamp ou certificados, ou ao menos com a certificação encaminhada à PRDU, e só 2 órgãos não haviam encaminhado, o CAISM e o HC. E, recentemente, o CAISM encaminhou a certificação. A PRDU tinha estabelecido como condição para incluir designações na pauta o encaminhamento à própria PRDU da proposta de certificação. Não era necessário que a certificação fosse aprovada pela CAD, que é a última etapa, mas era necessário, ao menos, que essa certificação fosse encaminhada. Por conta disso, por conta do encaminhamento da certificação do CAISM, que aconteceu recentemente, a gente acabou incluindo, assim, de última hora,
na pauta dessa reunião da CIDF algumas designações do hospital, e inclusive aquela que aparece na pauta suplementar, que também foi encaminhada muito recentemente. Então, não sei se respondi a sua pergunta, Paulo. Sim, Chico, claro, claro. Desculpa que eu não saberia dizer se seria um destaque, mas eu acredito que teria que ser antes de iniciar a votação. Tá bom. Você quer destacar ainda assim, ou Não, nesse não caso não é? era só essa dúvida mesmo, Chico. Tá Obrigado. ok. Ok, Paulo, muito obrigado. Então, não sei, não temos mais itens destacados. Não sei se mais alguém quer destacar. Se não houver destaques, estou dando aqui alguns segundos, se não houver destaques, então vou colocar em votação a nossa próxima enquete. Um dos blocos inclui, inclusive, o item suplementar, né, professor? Então, serão Inclui todos e mais o suplementar. e Okay. mais o suplementar. Nesse caso, eu não destaquei o suplementar, porque se trata de uma designação muito similar àquelas que se encontram na pauta regular. Então, eu preferi não fazer um destaque, apesar dela ter sido encaminhada um pouquinho depois do prazo. É só porque é uma tela só, é uma tela única. Isso, exatamente, uma tela única. Posso colocar, então, em votação todos os itens, já que todos os itens da ordem do dia e da ordem do dia suplementar, já que nenhum foi destacado. Vou colocar, então, em votação todos esses itens. Espero que vocês estejam vendo. Vou dar alguns segundos para que todo mundo tenha a oportunidade de se manifestar. Muito bem, vou dar mais 15 segundos agora. Ok, então vamos encerrar aqui. Vou encerrar e mostrar para vocês. E o resultado é que todos os itens foram aprovados por unanimidade. Temos 21 votos favoráveis, nenhum voto contrário. Então, agradeço a todos pela votação. Não encerramos ainda a reunião. Podemos passar para o expediente. E agora, no expediente, é claro, eu vou passar a palavra para as pessoas que queiram se manifestar. E eu queria, em primeiro lugar, convidar o professor Pascoal, que eu vejo aqui que levantou a mão, para que ele nos dê notícias do GT, que ele preside e que trata das alterações das regras de progressão na carreira PAEP. Vou passar a palavra ao professor Pascoal, permitindo também que as outras pessoas que queiram se manifestar aqui no expediente levantem a mãozinha. Professor Pascoal, é um prazer tê-lo aqui conosco. Permita-lhe passar a palavra. Obrigado, professor Chico. Boa tarde a todos, prazer reencontrá-los. Espero que todos estejam bem, assim como seus familiares. Então, eu gostaria, assim, de dar uma atualização no trabalho do GT, de sugestões das CSAs RHs, 28 delas nos enviaram sugestões. Todas as sugestões foram analisadas pelos membros do GT e nós criamos uma planilha, né, de sugestão e resposta do GT em relação àquela sugestão em particular, e isso vai ser disponibilizado para que todos possam verificar e conferir qual foi a opinião do GT em relação às sugestões enviadas. Em particular, algumas delas foram, então, acatadas, e eu gostaria de mencioná-las aqui rapidamente, principalmente as principais delas, né, as mais significativas. A primeira delas que eu gostaria de destacar diz respeito à progressão horizontal por excelência de desempenho. Vocês devem se lembrar que na proposta original do GT, essa progressão estaria vinculada a um programa institucional de avaliação de desempenho e só poderia ocorrer na existência desse programa.
Então, analisando as sugestões das CSAs e também acompanhando a evolução do trabalho da possível implementação do Programa Institucional de Avaliação de Desempenho, os membros do GT reconsideraram essa posição e, na verdade, já colocaram na deliberação CAD uma possibilidade de progressão horizontal por excelência de desempenho, mesmo na ausência do Programa de Avaliação Institucional. Nesse caso, a nossa sugestão é que seja também usado um relatório, só que nesse caso é um relatório de avaliação de desempenho, com um formato um pouquinho diferente, né? Ele não se baseia na mudança de complexidade prevista no anexo 3A e 3B, mas sim numa descrição de excelência de desempenho que o servidor deve preparar. E nesse caso, como é uma avaliação de desempenho, o GT entende que esse relatório deve ser validado pela chefia imediata, né? Porque nesse caso é uma avaliação de desempenho que deve ser validado pelo superior. Então, isso está previsto, uma mudança importante. Outra mudança importante, várias CSAs se manifestaram que julgavam importante que no critério de avaliação dos relatórios existisse a possibilidade de métricas e pesos diferentes para diferentes tipos de cargos. Por exemplo, administrativo, técnico, médico, enfermeiros, enfim, cargos diferentes, né? Nós julgamos que isso é possível, sim, e é uma atribuição da comissão desenvolver essa métrica e publicá-la com antecedência. Então, agora há uma recomendação explícita para isso, a comissão pode fazer isso, mas ela deve divulgar qual é essa métrica e também qual é o critério de consolidação das diferentes métricas que ela vai usar quando precisar unificar todas as avaliações numa mesma lista. Então, ela pode, sim, criar metodologia diferente para cargos diferentes, ela tem que informar qual é essa metodologia e também tem que dizer como ela vai consolidar essa lista no final, né? Outra observação importante é como nós, inicialmente, decidimos separar o anexo 3 para cargos gratificados e não gratificados, surgiu uma situação de perguntas pertinentes em relação a qual é a agenda temporal que nós vamos definir gratificado ou não gratificado, né? Porque ao longo do processo alguém pode perder ou ganhar uma gratificação. Então, nós decidimos que o momento da inscrição é o que conta, ou seja, no momento da inscrição, TGR ativa vai para a lista gratificados, não tem GR ativa, vai para a lista dos não gratificados. Então, é o momento da inscrição que define isso. Uma outra sugestão acatada, que também é interessante, várias CSAs pediram para constar na deliberação CAD que, no caso de órgãos que contenham dirigentes PAEPs, né, participando, ou seja, os dirigentes são da carreira PAEP, que caso os dirigentes estejam pleiteando a progressão, que eles não possam, então, participar diretamente de etapas relacionadas com o processo de progressão que está acontecendo naquela unidade de órgãos. Também nos pareceu razoável dentro da ideia de conflito de interesse que a gente já tinha colocado ali, né? Então, isso aparece escrito de maneira explícita agora. Infelizmente, a nossa última reunião foi ontem, né? Está aí a Giovana, o Daniel, nós não conseguimos preparar um documento oficial, infelizmente, para submeter essa IDF, mas estou colocando aqui, né, antecipando quais foram as principais modificações acatadas, né? E, como eu disse, nós iremos responder todas as solicitações através de uma planilha de resposta, tá? Então, nós vamos preparar um relatório, um adendo ao relatório final, onde essa planilha tem um link para essa planilha, todos vão poder verificar a planilha, e também as propostas de modificações na CAD que eu estou aqui relatando. O relatório já tem uma versão final que nós estamos editando, então eu espero que nos próximos dias a gente já possa submeter o relatório final com essas propostas para CIDF. Então, se o professor Chico julgar pertinente, ele pode imediatamente disponibilizar no site da PRDU, ou enfim, isso fica a critério da PRDU, né, e dos membros da Câmara. Uma possibilidade também, dada a urgência desse assunto, por parte do GT,
nós não temos nenhum problema em voltar a discutir isso caso a CIDF julgue apropriado, ter uma extraordinária ainda esse ano. Da nossa parte, nós estamos à disposição. O documento vai ser enviado nos próximos dias e essa decisão passa, então, para a Câmara e para a direção, para a RDU, Gilmar, enfim, o professor Chico, Ademir, possam decidir o que eles julgarem pertinente. Fazer uma análise mais profunda via votação, se julgarem apropriado. Acho que era isso. Obrigado, professor Chico. Obrigado, Pascoal. Pascoal, aproveitando que você tratou desse assunto, você tem a expectativa de que esse documento fique pronto em poucos dias? Nos próximos dias, isso, nos próximos dias. Perfeito. E isso significaria que, vamos dizer assim, daqui a uma semana, por exemplo, ele provavelmente estará pronto. Certamente. Então, de fato, nós temos a chance de fazer neste ano ainda uma reunião da CIDF para tratar desse relatório. Ainda que eu julgue que seria complicado fazer uma votação aqui, porque os membros da CIDF certamente precisarão apresentar essas propostas para os seus colegas de unidades e órgãos, discutir isso internamente, discutir entre unidades que têm interesses compartilhados, né? Vamos dizer, unidades da área da saúde, unidades de ensino e pesquisa, unidades da administração que têm servidores com perfil parecido, cujos servidores podem ter interesses similares, é necessário a gente dar um tempo para que essas unidades e órgãos discutam isso internamente. Então, colocar em votação o relatório do GT, ou as propostas do GT ainda nesse ano, talvez seja temerário. Agora, fazer uma primeira discussão para que as pessoas possam se preparar para a discussão que farão em seguida dentro das unidades e órgãos ao longo do início de 2021, para que a gente possa, quem sabe, no começo do próximo ano, em fevereiro ou em março, fazer a votação mesmo das alterações que a gente julga pertinentes aí às deliberações Consul e também, as deliberações CAD, né? E também a outras normas internas da CIDF relativas a isso. Isso talvez seja interessante. Não sei se os demais membros compartilham dessa opinião e acham que valeria a pena convocarmos uma outra reunião, uma reunião extraordinária da CIDF, para fazermos uma primeira discussão. Não sei se estão todos cansados com esse ano de 2020, que foi um ano particularmente difícil, né? Ou se vocês estão dispostos a fazer uma reunião extra para que haja essa apresentação e para que a gente possa ter uma primeira discussão interna. Vejo aqui duas pessoas com a mão levantada, vou passar pela ordem. Primeiro é o professor Paulo Ronchi. Paulo. Bom, primeiramente agradecer Pascoal e GT pelo trabalho, né? Finalizando aí em tempo ainda esse ano, um trabalho hercúleo que a gente sabe que tão importante, tão aguardado, né? Pela categoria, Pascoal. Então, agradeço demais. Concordo, Chico, que acho que até para que seja realizado uma leitura, um debate qualificado dentro das unidades, não é nem a questão de ter pique, não. Acho que é questão de ter agenda mesmo, né? A gente não conseguir fazer, né, uma discussão qualificada nesse momento agora, né, com todas as demandas que ainda nós temos nas unidades. Então, eu gosto bastante da ideia, assim, Chico, de a gente nós realizarmos no próximo ano aí a votação para que isso seja analisado nas unidades, né, no início do ano. Mas, novamente, obrigado, Pascoal, obrigado a toda a equipe aí pelo relatório. Obrigado, Paulo. Bruno está inscrito. Bruno, por favor. Está me ouvindo? Tá. Obrigado, Pascoal, e toda a equipe, que a gente imagina o trabalho que vocês tiveram. Eu tive bastante trabalho recebendo só as contribuições do IB, imagina da Unicamp toda. Eu entendo e concordo
isso dentro das unidades, mas, por outro lado, eu fico bastante receoso de deixar isso para muito próximo da eleição de reitor, professor. Na mudança de gestão passada, a gente já ficou num limbo muito complicado, foi algo muito chato, e tenho bastante receio de que aconteça novamente. Eu não sei, não tenho uma proposta do que a gente poderia fazer para contornar isso, mas digo que deixar para o ano que vem para uma CAD em cima da mudança de gestão é algo que não parece muito favorável para a gente. Obrigado, Bruno. Vou comentar já, vou passar a palavra ao Daniel. Daniel. Oi, boa tarde. Desculpa, eu não vou conseguir abrir a câmera, que ela está um pouco ruim. Mas eu concordo com o professor Pascoal. Bom, o professor Pascoal já sabe que no GTs também eu não costumava abrir a câmera, mas enfim, só para a foto final. Mas eu concordo com o professor Pascoal, eu acho que a gente tem que ser interessante, se o professor Francisco concordar, né, ou se a maioria da Câmara concordar, da gente ter uma extraordinária esse ano, nem que seja para apresentar acho que o relatório e como isso vai ficar gravado, as pessoas, os interessados vão ter como ter contato com o trabalho que a gente tem produzido, acho que desde abril, né? Vai fazer acho que 8 meses aí, mais ou menos. E isso acho que, por mais que em janeiro várias pessoas vão tirar férias, mas em tese a Unicamp vai estar funcionando até 30 de janeiro por conta do calendário acadêmico, né? Então será um janeiro atípico, então acho que pelo menos esse contato inicial das pessoas com o que a gente fez vai proporcionar o conhecimento do assunto discutido no GT e eventual discussão interna nos órgãos, nas unidades, enfim. Se a gente conseguisse, pelo menos, fazer a votação na CIDF de fevereiro, conseguiria aprovar isso, enfim, aprovar ou não, né, na CAD de março, para pelo menos fechar essa gestão com esse assunto, né, para não ficar naquele limbo de transição de gestões que depois a gente não sabe o que acontece. Obrigado. Obrigado, Daniel. Vou passar a palavra agora ao Gilmar. Se mais alguém quiser se inscrever, por favor, só levantar a mãozinha ou então comentar aqui no chat. O professor, não interrompendo, a Margarete comentou no chat. Tá, que entrará em férias, né? Isso. Perfeito. Obrigado. Ok, gente. Parabéns aí de novo, né, ao GT, o senhor presidido, o professor Pascoal, pessoal muito nisso. Vamos refletir um pouquinho, assim. Eu acho que temos experiências a aprender aí com esse ciclo. Me refiro também um pouco à percepção de tempo sobre um projeto parecido, né? Eu acho que a circunstância do cronograma nos pegou, né, de um aspecto curioso, porque, de fato, debater o calor da proposta é bom porque nos deixaria lúcidos quanto ao que estamos querendo dizer agora no fim do ano, enquanto CIDF, né? Então, acho que são pouquíssimos os pontos que eu vejo que há, eventualmente, um debate de divergência de artigos na CAD, 3, 4 aspectos que o professor Pascoal levanta a partir das 28 CSAs. Acho que é bem possível fazer um pouco naquela experiência que já tivemos em outro projeto da Câmara, quando a gente fez debates expedientes, 2, 3 expedientes debatidos, até esgotar o entendimento. De repente, esse, por ser um item único, um expediente bastará de debate, mas não deliberativo. Então, eu quero encaminhar no sentido de, como DGRH, eu acho muito oportuno que, de fato, tenhamos um esforço de entender bem o projeto agora, dessa melhoria na CAD A9 e 18, de olho também, né, no que será reflexo da melhoria da CAD A5 e 19, porque são ferramentas que estão instituídas. Então, a diferença, já para tranquilizar o Bruno aí, que também me preocupa a temporalidade de gestão, é diferente o cenário 17, porque se nós aprovarmos na CAD até março, que é a primeira terça de março, é uma implementação que ocorrerá ao longo de 21, né? Lembrando que tem todos os cuidados legais até lá ainda sobre a interpretação jurídica dos efeitos ainda da Lei 173, sobre o movimento de carreira e promoções no exercício, né? Estaremos ainda sob égide da Lei 173 até 31/12/21, em tese, porque há informações jurídicas que podem querer derrubar a lei, mas isso não evoluiu ainda. Então, a universidade teria, pelo menos na CAD de março, como referencial de ter a carreira bem pensada. Quando eu cheguei com a reitoria, nós tínhamos uma carreira idealizada,
mas nenhum sistema sequer rodou. Não tinha tabela vigente em condições de rodar a CAD, antiga a CAD A117. Por isso que eu vejo diferença que, ainda com o desafio de realmente o destino pegar, que a CAD de março pode, e aí o Bruno falou, aprovar ou não a matéria, né, e o Daniel frisou, aprovar ou não em plenário, na hora do dia da CAD de março, para nossa IDF é uma pauta bem possível, porque debate em dezembro, amadurece a reflexão nas unidades para quem tem aula em janeiro, para as CSAs que fizerem divulgar o material online, chamar atenção aos slides que o professor Pascoal vai distribuir com o relatório, vai ajudar a disseminar o assunto, não haverá aquela desculpa de que ninguém viu nada. Não, os CSAs verão tudo, destacarão tudo. Nós, representantes, votaremos, então, em tese na primeira CIDF do ano, fevereiro, e vai redonda para a pauta, a proposta redonda para a pauta de março. Então, eu acho que é plausível, é bem concreta, porque qualquer... vamos falar, então, já que estamos falando de sucessão, o reitor, a assumir, ele terá já a ferramenta de um colegiado que acabou de aprovar o que é uma vontade da comunidade. Porque ele não vai contra o que uma CAD aprovou. Diferente da outra vez, porque da outra vez não tinha estrutura, lembrem-se. Na CAD 17 não havia ferramenta para implantar. Quando eu chego, eu sou testemunha disso, porque chego na DGH e não tinha nenhuma equipe técnica preparada para implantar a carreira. Por isso ela não foi feita mesmo. E por isso, e aí é o jeito da universidade funcionar, né? Levou em 1 ano e meio até ter o projeto novo definido, a tabela nova, que só veio acontecer em dezembro de 19, por isso que dezembro de 18, que teve eficácia em março de 19, né? Todos viram por que aconteceu esse intervalo. Acho que para esse ajuste, não vai acontecer a mesma coisa, viu, Bruno? Eu vejo tranquilamente condição de qualquer gestão que venha assumir rodar a promoção horizontal. Vamos pegar como exemplo, né? Se a promoção horizontal fosse o grande pilar de proposta de novidade para o ano que vem, eu acho que tem todas as ferramentas para andar, estaria legitimado pelo colegiado, enquanto evolui o outro GT da avaliação de desempenho, tem tudo a ver o amadurecimento do debate. Esse sim será depois da gestão, aí vai ficar mais claro como criar a avaliação de desempenho melhorada naquele outro módulo que anda, e aí eu acho que a gente tem, até o próprio gestor da universidade, com os novos gestores, terão condição de rodar durante 21 para 22. Aí esgota-se a interpretação da Lei 173, a universidade se provisiona quanto à sua situação orçamentária, aloca os recursos e o processo acontece. Acho que é um trilho, para mim, muito claro, sem fazer que nenhuma... Lógico, intempéries podem acontecer, nós, no campo político, nunca pode menosprezar que uma universidade é cheia, né, de pensamentos que, às vezes, invertem uma lógica, nem sempre o pensamento lógico vale na universidade, mas como raciocínio de agora, eu diria que defendo uma reunião extraordinária ainda em dezembro, semana que vem, porque depois do dia 18, acho que é fato que complica, né, para todo mundo, mas até o dia 18, para debater no expediente a proposta do GT, eu, como DGH, defendo esse encaminhamento. Mas, claro que ainda ouvindo um pouco aí mais a vontade do plenário, vamos perceber o termômetro aí de todos, por favor. Obrigado. Obrigado, Gilmar. Eu queria me manifestar aqui mais ou menos na mesma linha do Gilmar, e eu acho que, naturalmente, não conseguimos colocar nada em votação nesse ano, como mencionou também o Paulo, porque nós estamos muito perto do fim do ano, não havia nenhuma reunião da CIDF prevista para o ano ainda, então acelerar isso a ponto de votarmos nesse ano seria uma coisa mais ou menos deselegante, assim, porque não daríamos tempo para discussão nas unidades e órgãos, e, além disso, faríamos isso de uma maneira atabalhoada, numa época em que algumas pessoas já estarão de férias. Não é adequado. Por outro lado, também não me parece adequado deixarmos para frente demais. Não porque eu faça questão de aprovar isso nessa gestão como uma maneira de confrontar a próxima gestão. Qualquer coisa que aprovemos nessa gestão ainda poderá ser revisto pela gestão seguinte. O nosso propósito aqui é, na verdade, colaborar com a próxima gestão, que não sabemos qual será, mas colaborar com ela, deixando alguma coisa já mais ou menos pronta para que ela, com o ponto de vista que a gestão que entra tiver, para que ela use isso como ponto de partida
para a gestão da progressão dos servidores. Então, seria mais como uma colaboração para a próxima gestão e não um desejo de fazer isso apressadamente antes da mudança de reitoria. Por outro lado, também, eu acho que, como eu estava dizendo, deixar isso muito para frente é inconveniente, porque nós já estamos discutindo isso há muito tempo, como mencionou o Daniel, e seria bom completarmos esse ciclo. Então, eu acho que se conseguirmos discutir isso dentro da Câmara, na primeira reunião da CIDF do ano que vem, eu acho que, ou se marcarmos eventualmente até uma reunião extraordinária com o propósito exclusivo de discutir isso, eu acho que teremos uma proposta a apresentar à CAD, que depois eventualmente pode ser revisada com a mudança da gestão. Mas isso encerraria esse ciclo de revisão da proposta com a equipe que compõe aqui a CIDF e o GT. Então, eu vejo com bons olhos isso, e eu acho que, para que a gente também não pare nesse momento e só volte a discutir isso em fevereiro ou no ano que vem, seria conveniente fazermos essa apresentação do GT para a Câmara, apesar do professor Pascoal já ter feito a apresentação dos itens principais, seria bom apresentarmos o relatório completo do GT à Câmara, para que a gente instruísse as discussões que serão feitas nas unidades e órgãos. E essa reunião que a gente pode fazer ainda nesse ano, ainda que muitos membros aqui não estejam porventura não venham estar presentes porque estarão de férias, essa reunião pode ser uma reunião aberta, porque ela será composta só do expediente, e eu me lembro que quando o GT apresentou a primeira versão do seu relatório, a gente convidou membros das CSAs, a gente convidou o sindicato, a gente convidou outros representantes para participar. Então, a minha sugestão seria que fizéssemos uma reunião ainda nesse ano, para que o GT pudesse apresentar o seu relatório, para que nessa reunião a gente admitisse pessoas de CSAs, das unidades, do sindicato, de vários outros locais, não só membros da Câmara, mas admitíssemos pessoas de outras origens que pudessem fazer perguntas e tirar dúvidas a respeito da proposta do GT. O GT deixaria tudo absolutamente claro para que depois essa discussão fosse feita nas unidades e órgãos. Então, mesmo os membros aqui que não possam comparecer, eles podem indicar seus substitutos. Nós aceitaremos qualquer indicação, vai ser uma reunião só com expediente, não vai ter uma votação. Então, se algum membro não pode comparecer por algum motivo, está de férias ou tem outro compromisso no mesmo horário, indique um suplente e o suplente, dessa forma indicado, participa e a gente tem uma reunião o mais ampla possível, porque o objetivo dela é esclarecer a proposta do GT como um todo. Acho que isso seria benéfico para a CIDF e também para essa discussão sobre a progressão na carreira. Lembra que, como disse o Gilmar, que nós teremos um problema no ano que vem, que é a manutenção da lei complementar 173. Então, eu vou até comentar isso um tiquinho mais para frente, mas nós não previmos no orçamento de 2021 recursos para a progressão nem para a contratação, tendo em vista a vigência da lei. Claro que, se a lei for revogada ou partes da lei forem revogadas, as revisões orçamentárias que estão previstas para o ano que vem podem incluir progressão, contratação, etc. Né? Há previsão de fazermos 2 revisões orçamentárias ao longo do ano que poderão lidar com essa possibilidade da lei ser reformada ou ser simplesmente extinta. Mas, enquanto a lei está em vigor, a gente deve segui-la e, portanto, não houve essa previsão. Então, eu acho que teremos tempo no ano que vem para discutir isso, mas ainda assim eu gostaria de encerrar essa discussão dentro da CIDF sobre a revisão da carreira ainda nessa gestão, como uma colaboração para a próxima. Então, a minha sugestão é que façamos uma reunião
se o Pascoal concordar, por exemplo, na quinta-feira da semana que vem, se o Pascoal concordar e o GT julgar que esse prazo não é curto demais para a apresentação da proposta. Aí nós teríamos uma reunião, poderia ser na quinta-feira da semana que vem. Se vocês julgarem que está perto demais, podemos tentar marcar para daqui a 2 semanas. Eu fico só com receio de que quanto mais tarde, mais difícil vai ser congregar as pessoas aqui na CIDF. Por isso, o desejo de fazer logo na próxima semana. Bom, temos aqui inscritos o Pascoal e a Giovana. Vou passar a palavra ao Pascoal, logo em seguida a Giovana. Pascoal, por favor. Obrigado, professor Chico. Não, primeiro, o GT está de acordo, sim, com o horário e com a próxima reunião, quinta-feira, né, dia 10, nesse mesmo horário. Não tem problema. Só queria comentar que, como membro da CIDF, eu concordo com todas as colocações, inicialmente pelo professor Paulo, depois pelo Gilmar, e endossado também pelo professor Chico, em relação ao encaminhamento. Eu mencionei regime de votação representando o GT, querendo dizer, nós estamos completamente convencidos já da proposta internamente, né? Então, da nossa parte, mesmo que a escolha da Câmara fosse essa, nós estaríamos preparados para tentar defender o que nós estamos propondo. Foi nesse sentido, mas eu concordo totalmente com o encaminhamento proposto. Obrigado. Obrigado, Pascoal. Vou passar a palavra, então, a Giovana. Obrigada, professor. Não, eu só queria completar quando você estava dizendo sobre 2021 não ter recurso para progressão. A ideia do GT é que 2021 a gente estruture mesmo tudo que vai sendo proposto, né? Não tem muitas mudanças, como o professor Pascoal comentou, do primeiro para a segunda relatório que a gente vai apresentar, mas tem muita mão de obra por parte, principalmente da DGRH, né? De relatórios. Está sendo sugerido que a gente apresente unidades que tiveram um bom critério para ser de exemplo para outras comissões, então tem um trabalho bem grande para ser feito por trás, e a nossa ideia é que se a 173 não for revogado, ou se não mudar nada, né, que em 2021 a gente consiga estruturar isso bem direitinho, para que em 2022 ele possa ser rodado da melhor forma possível. Muito obrigado, Giovana. Vou passar a palavra, então. Ótima lembrança, Giovana. Muitíssimo obrigado. Passar a palavra, então, ao Paulo. Chico, concordo com o direcionamento, acho realmente interessante a ideia de a gente fazer essa exposição, né, para que sejam tiradas as dúvidas. Como você sugeriu, Chico, que seja mais aberta essa reunião, já justifica a minha ausência, que eu tenho congregação da unidade na quinta-feira que vem, às 2h, então justificando já, mas gostaria de estender esse convite aos diretores das humanidades todas, né, se eles quiserem encaminhar algum suplente, né. Nós temos aqui, né, os presidentes das CSAs, então tem das humanas e as artes, aqui, que está o Cláudio, né, mas eu estenderia esse convite aí aos diretores das unidades, das humanidades, e acredito que o próprio Pascoal e Zeferino, na área das biológicas e tecnológicas, também o Angel está aí, que vai estender esse convite para esses diretores, para eles poderem participar. Tá bom? Tá ótimo, Paulo. Muitíssimo obrigado. Boa ideia. Vamos convidar CSAs, vamos convidar diretores, vamos convidar, eventualmente, equipes de RH, enfim, não sei. A ideia é fazer com que essa reunião seja mais ampla possível para que isso resulte numa discussão mais bem qualificada dentro das unidades e órgãos durante o nosso recesso aqui, para que no ano que vem a gente tenha uma proposta bem alinhavada para ser rediscutida aqui na Câmara. Sem querer dizer que a proposta do GT não seja boa o suficiente. Não estou imaginando que a proposta do GT será alterada, não. Muito possivelmente a proposta é tão boa que as unidades e órgãos discutirão muito bem internamente e concordarão ipsis literis com o que o GT está propondo. Mas o importante é a gente qualificar essa discussão que será feita lá. Tá ok, Paulo, muitíssimo obrigado. Vamos então estender esse convite às CSAs, às direções, às CTUs, as unidades ficam livres para indicar os representantes que elas quiserem indicar para assistir a essa reunião, limitado pelo
número de pessoas que podem entrar numa mesma sessão do Zoom, que eu imagino que seja um número suficientemente grande, né? Então, e a gente convida, claro, o sindicato, outros grupos que tenham interesse. Tá certo? Pascoal, você concorda? E só lembrar de... rapidamente, só lembrar de convidar os demais membros do GT que não são membros da CIDF. Ah, também, para que eles claro, participem. claro. Então, sem dúvida, sem dúvida. Eu espero que eu não sei se os demais membros do GT foram convidados para esta reunião, e se não foram, foi uma gafe minha, pela qual eu peço perdão. Então, é muito bem lembrado, vamos ter que convidar, naturalmente, os membros do GT. Perdão, Pascoal. Acho que eu esqueci de fazer isso, tá? Então foi realmente uma indelicadeza. Ok, então a sugestão é que façamos isso na quinta da semana que vem. Alguém tem outra sugestão de data? Será que pode ser na quinta, no mesmo horário previsto para essa reunião? Na quinta-feira eu gosto de marcar no mesmo dia da semana, porque aí as pessoas já têm aquela referência, né? As reuniões da CIDF são na quinta, começando 2h30 da tarde. É um pouco mais tranquilo. Tá bom? Vamos. Não sei se há. Se ninguém se opuser, eu vou fazer. Quer dizer, se ninguém tiver alguma outra sugestão, eu vou colocar em votação. Aliás, coloquei a convocação de uma reunião extraordinária ainda em 2020, já supondo, eu não pus a data, porque eu fiz essa enquete antes da gente definir, mas supondo que essa reunião seja no dia 10 de dezembro, quinta-feira, 14h30. E aí eu peço aos membros que se manifestem, os membros da CIDF. Olha lá, convocação de uma reunião lá, vai estar tendo a votação da reunião extraordinária. Eu tenho vontade de escrever contrário. Tem uma vontade de votar contrário? A Eliane quer votar contra aqui. Eliane, não pode votar contra, Eliane. Você é do GT, você não, ou trabalhou junto com o GT, não pode votar contra. Então, você não está... Os membros do GT não deviam votar contra, né? Muito bem, eu vou dar mais 5 segundos para encerrar a votação. Temos 21 votos até esse momento. Ok, então encerrei aqui. Vou mostrar para vocês 18 votos favoráveis, 3 abstenções. Então, convocamos uma reunião da CIDF extraordinária, composta só do expediente, para o dia 10 de dezembro, quinta-feira da semana que vem, às 14h30, uma reunião expandida, incluindo os diretores ou representantes das unidades, representantes também das CSAs, representantes do GT e do sindicato. É uma reunião ampliada para tratar exclusivamente do último relatório do GT de progressão na carreira PAEP. Tá bom? Bom, professor, pois não. Só lembrar que o pessoal aproveitar a ocasião da circunstância também da nossa semana, né? Então, assim, eu entendo que o GT terá aí 2 dias úteis, pelo menos, para unificar o texto, e entendo também, é o que eu estou entendendo, tá? A Secretaria da CIDF, o AT Ademira, que vai ser o porta-voz de reencaminhar esse material para nós, fazendo essa chamada, que, por natureza de calendário, lembrando, segunda e terça, esse expediente suspenso em Campinas, o fato é que nós vamos lidar com o dia 9, a véspera de convocar o material, mas aí eu estou complementando pelo seguinte, tudo bem que nós vamos estar debatendo para nós entendermos o texto na CIDF, expediente. Então, vamos debruçar no texto, né? No dia 10, a gente debruça no texto à tarde, porque não é deliberativo. Então, acho que o texto pode seguir no dia 9. Acredito que no dia 9 dê tempo para o GT encaminhar, então, para porque amanhã é sexta, né? Já, o tempo nos engole, né? Então... Segunda e terça, feriado? Pois é. Esse negócio de trabalho à distância, a gente esquece. Esse feriado não foi antecipado, não foi aquele no dia de maio. Não. Esse só foi parou na por favor, hein? Até a Consciência Negra foi. O da Padroeira tá original só na cidade, que a Padroeira é outra. Ele Piracicaba, o santo lá é outro, mas em Campinas, a Imaculada é dia 8. Tá, será que dia 17 não é melhor, gente? Né? Dá esse tempinho melhor aí, maior para o GT também trabalhar. Eu acho que a semana tem feriado, não sei.
Minha sugestão, dia 17. Vocês têm... Um comentário, se vocês me permitem. À vontade. Só como o GT está pensando em fazer, né? O primeiro relatório ele já foi divulgado, todos conhecem, né? O que nós pensamos em fazer é um adendo a esse relatório, que é um documento mais curto, onde nós destacamos as mudanças acatadas. Então, esse é o teor do adendo do relatório. E também uma planilha de sugestão e resposta, descrevendo uma a uma, para cada sugestão, qual foi a ação que o GT teve. Esse é o documento que nós pensamos em disponibilizar. Já está praticamente pronto, né? Está escrito, os membros estão revisando no Drive, a planilha já foi feita. Então, eu acho que, certamente, logo, né? Esquecendo, também tinha esquecido que era feriado, né? Mas que, mesmo durante o feriado, é provável que a gente envie, ou talvez na quarta-feira de manhã, tá? Só para deixar claro qual é o encaminhamento que o GT está pensando. Mas também não me oponho a mudar a data, isso fica a critério de vocês. Não, obrigado, Pascoal. Mas, na verdade, segunda e terça, nós todos trabalharemos em Piracicaba, que não é feriado. Como nós estamos... Todo mundo que está em home office, em segunda-feira, trabalhará em Piracicaba, em segunda e terça, tá bom? Então, exato, porque aí em Piracicaba não é feriado. Agora que o Gilmar lembrou, né, o feriado é da padroeira de Campinas, então segunda e terça nós trabalharemos em Piracicaba. Não, o Rafael havia sugerido que marcássemos a reunião para o dia 17. Eu tenho um problema, Rafael, que é o seguinte: no dia 17, está previsto no calendário de reuniões da Unicamp uma reunião da COPEI. Eu não sei se essa reunião ocorrerá, porque, eventualmente, uma ou outra reunião da COPEI é suspensa ou não é realizada, mas já há esse agendamento. E, sendo membro da COPEI, acredito que outras pessoas aqui também possam fazer parte da COPEI, seria ruim para mim participar no dia 17. No dia 15, também temos o Consul Extraordinário, cujo único propósito é discutir o orçamento. Então, teríamos aí como alternativa, se formos trabalhar no período da tarde, os dias 16 e 18, que seriam boas alternativas. Não sei se isso adiantaria, Rafael. O que você acha? Não, adiantaria. É mais porque você tinha dito, o professor tinha dito que preferia manter na quinta-feira, não é? Então, por isso que eu pensei no dia 17, mas fiquem à vontade. Tá. Temos aqui a mão levantada do Tiago. Tiago, você deseja fazer um comentário, por favor? Boa tarde, professor. Obrigado pela oportunidade de falar. Não, na verdade, é que se o professor Pascoal entender que ele consegue fazer isso, não teria problema nenhum mandar a pauta na quarta-feira, uma vez que por todas as regulamentações de todas as câmaras dentro da universidade, por ser uma reunião extraordinária, a necessidade é encaminhar 24 horas antes a pauta. Então, assim, até por ser uma reunião somente de expediente, onde uma leitura não será a última vez que você vai ler e votar aquilo, eu não vejo problema nenhum de fazer isso na quinta-feira, dia 9. Tá bom. Vocês têm alguma... Não sei se mais alguém tem alguma sugestão de data. No dia 11, é ruim? Na sexta-feira? Gilmar, marcaram um horário para a gente ir na quinta, dia 10. Eu não sei se é... A princípio, tem posto de trabalho. Então, mas acabaram de marcar uma reunião na quinta para a gente. Depois você olha, você também está no e-mail. Não. Dia 10. Não, é com a professora Tereza. Tá. Só se é da ordem de reitoria. Não sei, então ela está antecipando para 10. Então. Ok. Tá, há uma outra reunião no dia 10. A Giovana acaba de anunciar aí uma preliminar. Então, chegou aqui, eu não sei o assunto também. Não, também não, aqui não acendeu o WhatsApp aqui, ao mesmo tempo que eu estou na sessão aqui, não voltei no e-mail. Mas é que, para o professor entender, dia 11 tem um andamento a última reunião do ano sobre o GT, que trata daquele tema posto de trabalho, que é aquele relacionado um pouco ao que a Luciane abordou na reunião passada, que é o aprimoramento da descrição de atividades para as telas que as unidades nos ajudarão aí. Mas nós estamos quase ainda no formato do que a gente vai apresentar
as unidades. Não é o caso ainda e não quero misturar aqui com a agenda do momento. Vamos... Porque, de fato, para ficar no critério que você gosta de quinta, aí eu preciso entender melhor com a sua Tereza que reunião é essa de quinta à tarde, porque lembrando que dia 10 de manhã tem CVND também. Só para o senhor Chico saber que ele e a Sra. Tereza temos em comum CVND dia 10, só que é 11 horas. Né? É ano do almoço, então não interfere no período da tarde. No dia 11 à tarde, em particular, todos os diretores têm uma reunião do Conselho Curador da FUNCAMP, os diretores de unidades. Então, o dia 11 também é um dia complicado. Eu vejo aqui como alternativas, já que não podemos fazer nada antes do dia 10, eu vejo como alternativas o dia 10 e depois, na semana seguinte, o dia 16, ou talvez o dia 18. Eu não faço questão da quinta-feira, eu só achava que seria mais fácil agendar na quinta, porque era o dia que normalmente é usado, o dia da semana que normalmente é usado para as reuniões da CIDF. Mas nós podemos marcar no dia 16, no dia 18, no dia que vocês preferirem. Então, no dia 18 às 14 eu tenho compromisso. No dia 16 tenho compromisso às 16, não às 14. Então, acho que daria tempo. Então, abrindo o leque assim, já para a gente adiantar um pouco assim, aí qualquer a gente vê as considerações demais do plenário, mas 16 à tarde, ou porque não precisa ser à tarde, 16 de manhã, agrada bem. Eu acho que é uma quarta-feira, é o dia depois do consul, lembrando que o último consul do ano de orçamento é na terça. Então, assim, acho que 16 de manhã seria ainda mais, a meu ver, expediente mais produtivo até. Acho que é um bom momento de debate. Dia 16 de manhã eu já tenho uma reunião da CIDP. Não, claro. Então, à tarde, mais 13 horas. 13 tem que ser à tarde, aí seria à tarde às 14 horas, Pascoal. Começando um pouquinho antes, às 14, aí talvez conseguíssemos concluir às 16 horas. Vocês acham isso possível ou não? E os demais dias? Perfeito, acho boa. Eu não sei se os demais membros... Podemos colocar, então, agendar essa reunião para o dia 16, às 14 horas, um pouco mais cedo que o usual, a reunião extraordinária da CIDF, com o propósito de permitir que o GT apresente as conclusões sobre as sugestões que eles receberam das unidades e órgãos. Tá bom? Se eu tiver que sair às 14, os demais membros podem continuar na reunião. Também, às 16, né, Pascoal? Desculpa, às 16. Desculpa. Se eu tá tiver bom. que sair, eu estou me confundindo. Eles podem continuar, né, sem problemas. Eu faço a apresentação e eles continuam conversando. Acho que assim atendemos a sugestão do Rafael, que é dar mais tempo para as unidades e órgãos pensarem um pouquinho nisso, e conseguimos fazer uma reunião no dia 16, então. Então, essa nossa reunião fica agendada para o dia 16, só que começando às 14 horas, não às 14h30, tá bom? Muito bem, então, perfeito. Acho que nem precisamos colocar isso em votação, vamos ficar com essa data. E agora eu queria perguntar se alguém deseja se manifestar no expediente. Eu vou fazer alguns comentários, vou passar a palavra a Margarete, que levantou aqui a mãozinha. Margarete, por favor. Oi, pessoal, boa tarde. Deixa eu abrir minha câmera aqui. Nós tratamos agora do processo de progressão, né? E como foi enviado para as CSAs o processo de avaliação de desempenho, a gente já começou a discutir na nossa CSA a respeito. No entanto, também a gente não está claro para quando que a gente pode enviar alguma sugestão, para quando, qual que é o cronograma de trabalho para avaliação de desempenho. Seria essa a minha questão, professor. Obrigada. Vou comentar já, Margarete. Vou fazer um comentário sobre isso. Obrigado pela pergunta. Perfeito. Não sei se mais alguém quer se manifestar. Talvez o Gilmar tenha alguma observação a fazer, Gilmar? Bom, de informes gerais não trago nenhum, de fato, nenhuma novidade concreta de recursos humanos para informar a Câmara. Então, o ano termina com as ações práticas que estamos envolvidos, mas todas relacionadas aí à legislação que foi ajustada, reformas previdenciárias, alíquotas
que nos afetaram, mas aí todo um trabalho interno nosso gigante, mas que não traz aí nenhuma novidade de informe para a Câmara. Acho que o professor já vai abordar essa ideia da dinâmica e do cronograma para avaliação de desempenho, a partir do que nós temos conversado entre nós, a Luciane e todo mundo aí do GT, e a partir do início do ano, acho que vai ficar mais claro aí esse andamento. E aí, estamos à disposição do que for sendo aí comentado. Se surgir alguma outra questão geral, eu estou às ordens, mas só isso. Obrigado, Gilmar. Deixa eu começar, então, fazendo referência à avaliação de desempenho, que foi o assunto levantado pela Margarete. Margarete, era meu desejo apresentar aqui para vocês, nessa reunião de hoje, um cronograma de implantação daquilo que foi apresentado pela Luciane, Luciane, que é da PRDU, né, na reunião passada, sobre a avaliação de desempenho. Nós já fizemos algumas reuniões com o pessoal da DGRH, entre a PRDU e a DGRH também vem fazendo reuniões periódicas com a CGU para tratar dos postos de trabalho, não é isso, Gilmar? E há uma interseção grande entre as atividades que são necessárias para completar a tarefa de montagem dos postos de trabalho e as que estão vinculadas à avaliação ou à gestão do desempenho. E, por conta dessa discussão dupla, nós não acertamos um cronograma, então eu peço 1 milhão de desculpas, Margarete, por não tê-lo trazido aqui. A nossa ideia é que, no começo do próximo ano, tenhamos bem claramente quais serão os próximos passos e como as colaborações das unidades e órgãos serão consideradas aí. Então, eu prefiro imaginar que a gente consiga, se as unidades e órgãos conseguirem nos trazer sugestões até meados de fevereiro, ou talvez o fim de fevereiro, isso será já adequado para a gente. Eu queria só deixar claro que a PRDU e a DGRH não pararão de tratar esse assunto ao longo desse período, né? Nós faremos aquilo que for possível fazer dentro da PRDU, e a DGRH, imagino, fará também tudo o que é necessário fazer dentro da DGRH para que a preparação dos sistemas para a adoção do processo de avaliação e também dos postos de trabalho seja feito o mais rapidamente possível. Então, ainda que a gente receba essas sugestões só no início do ano que vem, acreditem, o trabalho continuará sendo feito. Eu pretendo já no comecinho da próxima semana fazer uma reunião aqui interna da PRDU para ver todas as ações que a PRDU pode fazer só da parte dela para avançar nesse tratamento da avaliação de desempenho e para fazer um cronograma interno da PRDU. E, se eu não me engano, há uma reunião do GT que trata dos postos de trabalho para sexta-feira de semana que vem, não é isso, Gilmar, que você estava comentando há pouco? Isso. É dia 11, que talvez a esse indicativo da Giovana, que a professora Tereza está antecipando com a Kelly para o dia 10. Para o dia 10, em função da reunião do Conselho Curador, que é no dia 11. Que, em geral, o CGU preside, perfeito. Exato, que é presidido pela... No dia 11 já tinha a de curadores. Pela CGU. Então, apesar de estarmos atrasados com isso, e aí eu me penitencio aqui, Margarete, é a nossa intenção dar prosseguimento nisso, e eu peço às unidades que discutam esse assunto e que estejam preparadas para apresentar alguma coisa, vamos dizer, durante o mês de fevereiro. Tá bom? Perfeito, professor. Não há nada que se desculpar, não, porque a gente entende, principalmente final de ano, como é que nós estamos trabalhando, né? O ritmo que nós estamos trabalhando. Então, só a título de esclarecimento mesmo, para eu passar um feedback para a nossa CSA. Obrigada. Tá ok, muito obrigado, Margarete. Agora, fazendo um último comentário aqui na reunião de hoje, eu queria começar, eu acho que a nossa próxima reunião não vai ser uma reunião só para tratar dessa proposta do GT, então eu queria primeiro
agradecer a todos os membros da CIDF aqui presentes pela paciência, pela gentileza, pelo ótimo tratamento que a gente teve aqui ao longo desse ano nas reuniões, mesmo com as dificuldades de realizar essas reuniões à distância, mesmo com a dificuldade de trabalhar à distância, né? Com tudo que teve envolvido com essa pandemia terrível que a gente teve que enfrentar e continua enfrentando, ainda enfrentará no começo do ano que vem. Eu acho que tivemos, é claro, algumas discordâncias que são naturais, mas essa Câmara é um exemplo. A gente conseguiu tratar de assuntos bastante complexos como esse da progressão aqui de uma forma muito proveitosa e positiva. Fico muito satisfeito com o resultado que a gente alcançou, apesar das dificuldades. Queria também fazer um comentário aqui a respeito de 2021. É um comentário similar aos que eu fiz na CAD. Não sei se todos vocês acompanharam a CAD, então vou fazer alguns comentários aqui para mantê-los a par do que nos aguarda, do que nos prepara o ano de 2021. Já agradecendo também antecipadamente ao Tiago, que é membro aqui da CIDF, e à equipe da EPLAN, que preparou essa proposta de distribuição orçamentária do próximo ano, essa que foi discutida na CAD agora, que será objeto da reunião do Consul do dia 15 de dezembro. Então, só comentando um pouquinho sobre o próximo ano, esse nosso próximo ano vai ser um ano naturalmente cheio de incertezas. Já comentei a pandemia, né? Mas a gente tem também incertezas relacionadas à arrecadação do Estado. Nós não temos nenhuma garantia de que haverá uma recuperação econômica robusta no próximo ano. A gente tem preocupação com relação à reforma tributária que está em discussão no Congresso Nacional e que pode trazer dificuldades para as universidades, dependendo da proposta de substituição dos impostos, né, que o Congresso vem a discutir. E a gente tem também uma coisa que apareceu nessa proposta de LOA do ano que vem, né, essa proposta orçamentária da Unicamp também, em função da proposta de LOA, que são recursos condicionados. Então, só para mencionar para vocês, o governo do Estado fez uma proposta para o ano de 2021 e incluiu nessa proposta um certo valor que ele denominou de recursos condicionados. E esses recursos condicionados são recursos cujo repasse à universidade não se sabe se será feito e nem como será feito. Então, nós fizemos, eu digo nós, mas na verdade a EPLAN, né? A EPLAN montou uma proposta de distribuição orçamentária que prevê um repasse para a Unicamp de 2,59 bilhões de reais, dos quais 158 milhões são de recursos condicionados. E aí, como não há certeza de que esses recursos serão de fato repassados para a universidade, todas as contas que são apresentadas ali na proposta orçamentária consideram o ingresso desses 158 milhões de recursos condicionados, mas consideram também que há um item de despesa lá no grupo 9 que corresponde aos mesmos 158 milhões. Então, eles entram nas receitas e eles entram nas despesas também, de tal maneira que a gente não está levando, do ponto de vista prático, em conta o ingresso desses recursos. Do ponto de vista líquido, né, a gente não está levando em conta isso. Então, do ponto de vista da receita líquida, a nossa receita é de 2,43 bilhões. Isso que a gente considera de receita líquida. E isso, com essa receita, que é relativamente modesta, a gente está prevendo que o comprometimento das reservas da universidade, da reserva financeira da universidade, seja da ordem de 204 milhões de reais. A universidade deve ter, no fim desse ano,
Ela tem hoje 422 milhões na reserva e deve ter no fim desse ano, depois de descontarmos 13º salário, um terço de férias e outras coisas, ela deve ter por volta de 300 milhões na reserva. E aí, desses 300 milhões, a gente está supondo que 204 seriam destinados ao déficit orçamentário. Mas ainda assim, apesar desse grande comprometimento, a gente pode assegurar que nós teremos dinheiro para bancar as despesas de 2021. Então, apesar da situação incerta do próximo ano, e apesar das dificuldades, apesar do déficit, apesar de tudo, nós estamos prevendo que seremos capazes de honrar as dívidas que, porventura, sejam contraídas em 2021. Bom, mesmo assim, mesmo a gente considerando isso, é um cenário um pouquinho melhor do que o que a gente tinha em vista no meio desse ano, que era um cenário muito tenebroso. Apesar desse cenário um pouquinho melhor, a gente vai usar muito das reservas, então temos que ter muito cuidado na hora de efetuar os gastos no próximo ano. E eu queria lembrar também, como já foi mencionado aqui por várias pessoas, que em função da Lei Complementar 173, a gente não embutiu no orçamento de 2021 recursos para contratação, nem recursos para progressão. Isso significa que nós teremos um passivo com os... e também não incluímos recursos para reajuste salarial, esse reajuste que não é feito já há algum tempo, né, nas universidades paulistas. Então, isso significa que a gente está, na verdade, gerando um passivo que vai ter que ser compensado a partir de 2022. Então, esse também é um bom motivo para termos cuidado na hora de efetuarmos os gastos em 2021, porque nós teremos que honrar esse passivo de contratações, de progressões, de reajuste salarial em 2022, quem sabe. Então, se vocês quiserem consultar essa proposta de distribuição orçamentária, levem em conta isso. A proposta, então, ficou bastante cautelosa, ela não tem grandes variações com relação a esse ano, há uma pequena variação em recursos para software e há uma variação significativa da ordem de R$ 2 milhões para bolsas de permanência, e é tudo isso que foi alterado de forma significativa. Por outro lado, a gente teve alterado para cima, né? Por outro lado, a gente retirou recursos de obras ou recursos da DEP e retiramos também alguns recursos vinculados aos projetos estratégicos da universidade. Então, infelizmente, vai ser uma proposta um pouco cautelosa, tendo em vista a incerteza que ronda o nosso próximo ano. Ainda assim, eu acho que completarmos esse ano, que foi um ano tão difícil, desse jeito que a gente completou, é um motivo de comemoração pela universidade, porque a gente conseguiu completar o ano dando as aulas, trabalhando de forma remota tão bem quanto era possível, dando as aulas e os cursos todos da universidade tão bem quanto a gente era capaz de fazer. A área da saúde trabalhou de forma exemplar nesse ano todo, merece todo o nosso reconhecimento, o nosso parabéns, porque a área da saúde, enquanto a gente estava em casa trancado, seguro, a área da saúde estava batalhando para combater essa pandemia terrível e não parou nem um segundo, então cabe aqui uma homenagem às equipes da área da saúde. A gente conseguiu completar o ano sem consumir todas as reservas e a gente conseguiu completar o ano defendendo o que mais nos importa, que é a educação, a ciência, que foi bastante combatida ao longo desse ano. Então, acho que para aqueles que não puderem se juntar a nós na reunião daqui a 2 semanas, eu acho que vocês já podem comemorar esse ano tão difícil. Eu vejo que o Gilmar está aqui com a mãozinha levantada, então vou passar a palavra para ele, mas eu queria então agradecer e desejar muita saúde e um bom fim de ano para todos vocês que eu não verei daqui a 2 semanas. Gilmar.
Isso, não, professor, rapidinho, é que puxou um assunto também, aí a comunidade, de repente, nos procura na DGH, e como a gente não vai ter, pelo menos, não sou membro de voto no Consul, então vamos acompanhar só um pouquinho, porque ainda tem 2 assuntos que você tocou, que é importante a Câmara reverberar lá nas suas unidades, né, os seus representantes e representados. O assunto do orçamento, então, não tratou com a nova reforma, a chamada Lei de Ajuste Fiscal de São Paulo, introduziu nas universidades o programa de demissão incentivada. Então, para já ficar claro a todos aqui, que não consta, então, até o momento, eu vi na CAD terça-feira, não consta na PDO indicativo de impactos na eventual adesão da Unicamp junto ao PDI. Mas isso poderá acontecer porque depende da adesão da universidade ao programa. Então, já há estudos da reitoria, mesmo que é sabido, né, o conjunto de seletistas envolvidos e o perfil que a lei estabeleceu, quais as condições que poderia aderir à questão da PDO. Então, além da PDO, que caso, então, o ano de 21, diante dessa insegurança de fatores que o professor Chico já colocou, a DGH estará toda atenta, né, a subsidiar os relatórios que envolvam os interessados nesse assunto de demissão voluntária na universidade. Então, é um impacto que, no começo, ele é forte, do ponto de vista econômico orçamentário, mas, como todo mundo sabe, o PDI tem aquela vantagem que, depois de um certo tempo, é diluído na saída do servidor mais antigo, ele sai da folha seletista e aí compensa, né, essa despesa, em certo modo, mas precisa ter todo um estudo com calma. E outro tema que pode ser sensível com a pandemia, esse calendário ainda flexível que estamos, e inseguro quanto à falada segunda onda, que pode vir ou não no início do ano, a DGH está acompanhando, porque há já um estudo prévio do assunto do teletrabalho. Porque o teletrabalho hoje, até este ano, ele foi, na verdade, um ajuste pelas resoluções GR, mas ele não foi um termo contratual, literalmente, como a lei determina. Não houve um aditivo, não houve, né, um aditamento de contrato para os servidores da Unicamp terem o teletrabalho documentado, né? Então, nós já estamos de olho nisso, alguns servidores já têm nos procurado na DGH, mas estamos avisando que aguardem, nós acompanharemos a questão do cronograma de 21, supostamente torcemos o fim da declarada calamidade pública pela pandemia, para que aí sim as situações de empregos e funções que definitivamente vão adotar o modelo de home office será objeto de um tema próprio. Aí sim definiremos modelo de contrato e divulgaremos muito antecipadamente para cada dirigente, tá? Então, tranquilizar a Câmara aqui, se algum diretor for procurado, não tem ainda um contrato fechado disso, mas estamos amparados na resolução GR, e na medida em que isso evoluir, a DGH fará a devida abordagem com todo mundo para formalizar o teletrabalho, tá? Então, só porque o assunto do Sr. Chico puxou isso, mas também agradeço aí o apoio e a paciência de todos nesse ano de trabalho, e no expediente do dia 15, do dia 16, estamos aí. Obrigado. Ok, então, muito obrigado a todos. Espero revê-los no dia 16, aqueles que eu não puder rever. Então, bom fim de ano e espero que vocês todos voltem revigorados também para as reuniões do próximo ano, tá ok? Até logo, pessoal. Um abraço. Obrigado. Um abraço. Tchau, pessoal. Boa tarde. Boa tarde. Obrigado, pessoal. Um abraço. Tchau, tchau. Boa tarde a todos e todas.